Olá, o Por Dentro da Política conversa com o deputado Ângelo Perugini, do PDT. Sempre um prazer conversar com o senhor aqui no estúdio da TV Assembleia SP. Muito obrigado por aceitar o convite e falar sobre um tema tão candente, deputado, a questão da dengue, do zika, do chikungunya. Vamos falar sobre essa oportunidade de dialogar com a população, inclusive prestar um serviço, não é, deputado? Eu que agradeço, Jorge, é uma satisfação poder estar falando com o nosso povo, alertando desse grave problema que a sociedade nossa está vivendo e poder orientar as pessoas e poder mostrar o trabalho que a Assembleia Legislativa vem fazendo junto com os outros órgãos públicos em defesa da nossa população. O deputado Ângelo Perugini capitaneou, o lançamento da Frente Parlamentar de Combate à Dengue, à Chikungunya, na verdade, essa guerra que foi aberta contra o Aedes aegypti. Veja na reportagem. A Assembleia Legislativa de São Paulo, por meio da Frente Parlamentar de Enfrentamento à Dengue, Chikungunya e Zika vírus, discute o assunto e pretende fortalecer as iniciativas públicas de combate ao mosquito Aedes aegypti em todo o estado. Os trabalhos contarão com a participação de entidades respeitadas nacional e mundialmente, como o Instituto Butantan e a empresa inglesa Oxtec, que desenvolve tecnologias de controle do mosquito. A tecnologia é muito simples, o nosso mosquito ele transfere um material genético para as fêmeas e a prole não chega à fase adulta, vai morrer na fase de larva. Com essa metodologia, que é extremamente eficaz, porque ela age onde o mosquito é muito eficaz, que é no seu processo reprodutivo, a gente consegue diminuir a população dos mosquitos selvagens em índices superiores a 90%. O Butantan é fundamental ter essa participação para ter essa coordenação e a estratégia que a gente pode traçar conjuntamente, principalmente na parte de vacinação, na parte de soroterapia, que são instrumentos do combate a essas doenças. A frente tem o objetivo de conscientizar a população e cobrar ações efetivas no combate ao mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. É isso, deputado. O objetivo, o propósito é fortalecer as políticas públicas aí de combate ao mosquito? Com certeza, Jorge. Olha, eu queria até explicar por que nasceu essa frente. Essa frente nasceu principalmente quando a Organização Mundial de Saúde, juntamente com o Ministério da Saúde, fizeram o grande alerta do surgimento dessa doença danosa para a nossa sociedade, que é a microcefalia. Sim. Quando apareceram os primeiros casos de microcefalia no Nordeste, a Organização Mundial da Saúde chamou a atenção, o Ministério da Saúde se preocupou com isso e para ver o alarme que deu isso, que em poucos meses que essa doença apareceu em Pernambuco, sim, olha, alguns meses depois já estava no estado de São Paulo com mais de 10% dos municípios de São Paulo notificando doença de microcefalia. Daí a pouquinho a gente vai constatar que já 93% dos municípios do estado de São Paulo já notificaram o aparecimento da Zika. Mais de 66 mil casos da Zika no Brasil. Tudo isso dão números que obrigam a gente a botar um alerta. Só na região de Campinas, por exemplo, a cidade de Campinas, uma cidade pouco mais de 1 milhão de habitantes, tem 1.700 casos, que é a quinta maior ocorrência da doença nas cidades de mais de 1 milhão de habitantes. E a terceira com mais proporcionalmente ao número de habitantes do Brasil. Os números são preocupantes, deputado. Inclusive, pesquisadores dos Estados Unidos já confirmaram a ligação do vírus Zika com a microcefalia. Até 9 de abril, segundo o site do Ministério da Saúde, foram confirmados 1.113 casos de microcefalia, mais 3.836 que são casos que estão sendo investigados, ou seja, os números são crescentes. São crescentes. E eu quero dar o crédito da descoberta disso à Fiocruz, que é uma empresa brasileira. A Fiocruz, sim, que descobriu, os Estados Unidos considerou a descoberta da Fiocruz como verdadeira. Pioneira lá. Pioneira. Mas quem descobriu isso foi a Fiocruz, que é uma instituição brasileira, sim, que trabalha, então, para mostrar o quanto a tecnologia o Brasil já detém dessa área, que é um dos países que mais está sofrendo com a doença, mas ao mesmo tempo existe a ação do Butantan, que é aqui no estado de São Paulo, da Fiocruz, da SUSEM, todos os outros órgãos, como a Unicamp, estão todos buscando soluções para arrumar a saída. Foi daí que a gente pensou, vamos criar uma frente para
mobilizar a Assembleia Legislativa do Estado para a gente fazer com que esse trabalho chegue em todos os cantos do Estado de São Paulo. Deputado, a gente vê na tela aqui do estúdio sinais assim de água parada, de chuvas. O Brasil é grande, é um país continental. As cidades estão preparadas para enfrentar o mosquito? Eu estou lhe provocando, inclusive, sabendo que o senhor tem 8 anos de experiência, como foi prefeito em Hortolândia. Eu diria, como os gestores estão se preparando para enfrentar um mosquito que está vencendo essa batalha? Então, tem 2 tipos de ações que a gente precisa de fazer. Uma é da urgência e emergência, que é nos prontos socorros, o cuidado que as entidades, as instituições estão buscando vacinas para combater o mosquito. Mas o principal motivo é a prevenção. A principal saída para essa crise do mosquito é a prevenção. Então, por exemplo, os órgãos públicos como prefeituras devem fazer, juntamente com o governo do Estado, que está fazendo uma excelente ação junto com a Defesa Civil do Estado, andando em todos os municípios do Estado, fazendo a busca ativa dos criadouros, porque o grande problema é o criadouro. Você acabou de citar agora casos aqui até na Assembleia Legislativa que nós devemos ter o cuidado de darmos o exemplo de sermos um modelo de cuidado do combate aos criadores do mosquito. Então, se tiver a prevenção, nós conseguimos vencer esse mosquito. Essa prevenção deve ser cuidado, primeiro, por cada cidadão. Os órgãos públicos devem ser um motivador, um incentivador, e essa ação conjunta de todos os órgãos é que nós vamos colher o resultado da gente vencer essa batalha contra esse mosquito. E como vencer a questão também da urbanidade? Nós vivemos nas cidades. 85% da população brasileira vive nas cidades, deputado, e não há reversão. Ninguém vai para o campo, vai voltar para a vida do campo. Ou seja, na cidade é o criador de mosquito. Aliás, 80% dos criadores estão dentro das casas, deputado. É isso. O progresso, o desenvolvimento, tudo que vem acontecendo, a gente entende como uma coisa razoável, boa para a sociedade, mas traz junto muitas consequências nocivas. Então, a urbanidade causa por quê? Porque é aqui que os criadores mais se multiplicam. Né? E principalmente pelo descuido que a gente tem com o nosso lixo. Sim. Com aquilo que nós descartamos. Então, as nossas cidades normalmente são muito sujas. Nós precisamos de cuidar para a limpeza da cidade, não deixar desenvolver criadouros através de uma garrafa PET, uma tampinha de uma garrafa. De água ou de refrigerante. Exatamente. Então, você pode ajudar, cada cidadão pode contribuir para que isso eliminamos. Então, primeira coisa é evitar isso. Há outras atividades nós temos que fazer e fazer com que a gente, por exemplo, na cidade, você faça com que as pessoas se eduquem, evitem multiplicar isso até dentro da própria casa, no vaso de dentro de casa. Então, são muitas ações que cada cidadão pode ajudar o poder público e pode se ajudar a si mesmo evitando esses criadores. Agora, sobre a questão da notificação, que é muito importante. Muitas vezes as pessoas têm uma febre e procuram um sistema de saúde, reclamam que não tem médico, ou seja, haja ambulatório, UPA, qualquer, digamos, unidade de saúde para acomodar tantos pacientes de uma vez, deputado. Como não faz dá. isso? O sistema de saúde nosso não está preparado. Para uma endemia, jamais. Para uma endemia não tem condição de fazer. Pode montar barracas, pode fazer coisas de emergência, mas o correto é a gente prevenir. Então, eu fui prefeito e a gente fazia muito isso. Então, nos meses que antecediam a época das chuvas, nós fazíamos o trabalho de catatreco. Vamos ouvir a lição de casa, ou seja, antes das chuvas, as chuvas torrenciais, as chuvas de verão, limpa-se a cidade, mutirões. Limpa-se a cidade. E só de você provocar essa limpeza, você já cria uma preocupação no cidadão de que ele tem que se cuidar, que ele deve fazer a sua parte na contribuição. Só isso já é educativo. Ele é parceiro e interessado. Exatamente. E daí ele vai, as doenças vão diminuir, daí o serviço de saúde não vai ficar sobrecarregado nas épocas de quando chegarem as chuvas. E a gente elimina o criador, elimina o mosquito e você combate
combate a doença da melhor maneira. E para os recalcitrantes, aqueles que de alguma maneira ignoram o perigo, eles ainda mantêm vasos de plantas com água, eles não abrem a porta quando vem um agente vistor, quando vem, digamos, alguém da Anvisa, algum agente da prefeitura para fazer uma vistoria, deputado. Como dizer para essa pessoa que é importante que ele participe? De que adianta? Porque ele cultiva ali a sua plantinha com água, o mosquito voa a mais 45 metros e atinge o vizinho que faz a lição de casa. Tem esses que são resistentes, tem também as casas que estão abandonadas ou trancadas na hora da visita. Sim. E isso foi discutido na nossa frente, no lançamento da nossa frente. O que nós podemos fazer para contribuir, enquanto legisladores, para provocar um sistema legal que ajude as pessoas a cumprir essa ação, que é uma ação que é do coletivo, que é para o bem de todos. Sim. E a gente pode, inclusive, fazer ações que, às vezes, as pessoas têm desconhecimento de como o mosquito, a gente acha que só de tirar água já é o suficiente. Às vezes, não basta tirar água. Você tem que limpar as bordas dos vasos, sim, porque o mosquito deposita o seu ovo no seco também. Então, ele pode, o ovo pode ficar no seco, às vezes, 6 meses. E ainda, quando chegar uma aguinha nos ovos do mosquito, ele vai manter a reprodução. Então, lavar as bordas dos vasos para que evite que ali... Impedir o acúmulo de água em ralos, em vasos sanitários que são pouco usados. Jogando o sanitário, jogando a água sanitária, você, sim, vai conseguir fazer que aquela água não prolifere o mosquito nela. Quem esteve durante o lançamento aqui da Frente Parlamentar de Enfrentamento à Dengue, a Chikungunya e o Zika vírus recebeu este folder, que é bastante explicativo. Inclusive, deputado, o senhor tem ele à disposição na rede social, no Facebook. Quem entrar no facebook.com/Perugini Ângelo vai ter acesso à informação aqui. Vamos falar sobre as pessoas que participaram da Frente Parlamentar, que contribuição trouxeram aqui para essa Casa de Leis, para os parlamentares signatários da Frente Parlamentar, deputado. Então, eu queria dizer, Jorge, primeiro que eu queria homenagear aos 44 deputados da Casa que assumiram essa frente. Uma frente, um número inédito de deputados participando de uma frente parlamentar. Só isso demonstrou, e todo esse pessoal importante que veio participar, não foi por causa de mim, veio porque teve o apoio total dessa casa, desde o presidente a todos os 44 deputados que assinaram esse documento da frente. Todos eles promoveram esse evento que fizemos no dia que foi o lançamento da frente. Então, tivemos aqui a participação do Carlos Campelo, da OPAS OMS, a Patrícia Ferraz, que é da Anvisa, o Rodrigo Stambelli, da Fiocruz, o Marcelo de Franco, do Butantan, o Coronel Zé Roberto, da Defesa Civil, o Álvaro Crosta, que é vice-reitor da Unicamp, o Dalton Pereira, da SUSEM. Todos esses representantes, que são essas entidades, essas instituições, são os principais órgãos brasileiros que estão lutando na frente, são expoentes, são a cabeça de toda a luta para conseguir a vacina, para combater o mosquito. Todos esses são aqueles que hoje são os melhores do Brasil na defesa de combate a essa doença. Bom, eu vou lembrar aqui uma fala do Álvaro Crosta, que é vice-reitor da Unicamp, que esteve também recentemente aqui no lançamento da Frente Parlamentar em Defesa das Universidades Públicas. Ele diz aqui, deputado, ações, educação, comunicação, cultura e organização são ações permanentes para que as pessoas tomem cuidado com a doença. E a Frente Parlamentar vem ajudar na captação de recursos para empregarmos nas pesquisas de combate à dengue. Qual é o papel da academia, da universidade no combate ao mosquito, deputado? Nossa, eu fui visitar a Unicamp, por exemplo, foi a primeira instituição que eu visitei. Lá eles têm 5 grupos de trabalho que só estão focados nesse projeto de buscar vacina, de buscar alternativas do combate ao mosquito. Então tem todo um sistema, tem todos os professores da universidade, muitos alunos, muitos trabalhos de curso estão sendo focados em cima dessa questão. E daí eles trouxeram, inclusive, reivindicações para esse dia de necessidade de maiores investimentos. Sim. Daí nós fomos também na Fiocruz. Na Fiocruz, nós fomos no Rio de Janeiro, onde nós conhecemos as doutoras que descobriram que a microcefalia era o mosquito que infectava, quebrava a barreira placentária. Sim. Então,
Isso foi uma descoberta. Isso já foi um salto da pesquisa. Nossa, foi uma grande conquista que depois os Estados Unidos, como você disse, referendou né? a pesquisa feita pela Fiocruz. Eu vou aproveitar até a frase de Rodrigo Stabelli, que é vice-presidente de pesquisa e laboratórios de referência da Fundação Oswaldo Cruz. Ele diz aqui: a gente vai dar resposta aos problemas colocados pela emergência sanitária. É uma epidemia que nos chama a atenção. É a primeira que acontece no mundo causada pelo mosquito Aedes aegypti, considerada pela Organização Mundial de Saúde uma emergência internacional. Olha o que a gente está tocando aqui nessa Casa de Leis. Então, e movimentou. Depois eu fui também na OMS, no OPAS, onde eles têm uma sala de situação. Nessa sala de situação é trabalhado e acompanhado cada dia as novidades de tudo que acontece sobre Zika, sobre dengue, sobre chikungunya, no país como um todo. Então, há um trabalho lá sistemático, diário, de uma grande equipe que traz resultados e informações e notificações para o Brasil inteiro, orientando todas as ações que o país deve fazer e orientando, inclusive, os países vizinhos, porque já são, Jorge, 28 países que já detectaram o surgimento da Zika. Então, isso é dramático, porque são mais de 508 casos acontecidos, já notificados, conformidades com a microcefalia. Sim, o senhor está falando de 508 casos, mas a gente tem que lembrar que associado ao Aedes aegypti, a gente tem a dengue, deputado, só para deixar nosso telespectador mais preocupado. Brasil, dengue, 2015, 1.649.008 casos. Foi o maior em volume de casos desde 90, quando passaram a ser notificados. E o segundo lugar, 2013, 1.452.489 casos. E se trazermos isso para o nosso quintal aqui, o estado de São Paulo teve 140 mortes decorrentes da dengue. Outros estados todos do Brasil foram 81 no ano de 2015. Então, só o estado de São Paulo, 140 mortes de dengue. É inconcebível para o estado mais rico, porque onde que falar é o mais populoso. Que são doenças tropicais e que colam com a situação de países pobres, mas o Brasil, aí, 8ª economia do mundo, São Paulo, o estado mais rico do país. Então, mas acontece que nós temos dois problemas aqui, que é o estado mais urbanizado, e nós acabamos de falar que a urbanização é um dos atrativos do mosquito, porque aqui a gente acabou com os predadores, é o que eu queria dizer, que além de cuidar, de não deixar, nós acabamos com os predadores. Ou seja, tem poluição, não tem pássaro, o pássaro não come o mosquito ou a larva do mosquito, logo ele se desenvolve. O Aedes aegypti também é um mosquito importado, ele veio trazido, já pelo próprio nome, ele é do Egito, e os predadores naturais lá do Egito não existem aqui. Então, é um dos problemas. E nós, um estado muito urbanizado, o que vem em decorrência é esse alto número de mortes, porque a dengue principalmente é que mata. A chikungunya é que causa problemas de motores permanentes, inclusive, neurológicos nas articulações, então, e são alguns deles permanentes, e é uma doença que demora muito, ela às vezes acontece quando pega uma pessoa, pode demorar até um ano com essa doença, e a chikungunya, e a Zika, que o problema surgido agora, que é microcefalia. Nós estamos criando uma geração de microcéfalos, tão dramático como foi a polio no século passado, que exigiu que tanta pesquisa, tanto trabalho. Hoje nós temos mais tecnologia e que a gente aguarda que, do mesmo jeito que o Butantan já está anunciando a vacina contra a dengue, a Fiocruz também já está anunciando que em breve vai ter vacinas para nos proteger contra a Zika, contra a chikungunya, e que esses avanços podem nos dar um pouco mais de segurança diante dessas doenças. O deputado Ângelo Perugini, quando do lançamento da Frente Parlamentar, citou, na última hora, 46 pessoas foram contaminadas pelo mosquito no estado de São Paulo, esse número chegará a 1.108 infectados até o final do dia, ou seja, as pessoas precisam contar o quão, digamos assim, a capilaridade dessa doença, a capacidade de atingir novos casos, deputado. As pessoas não têm noção. Às vezes não é um caso, é um caso para um distrito, uma vila, um bairro, uma cidade inteira. Aliás, o Ministério da Saúde tem 223 cidades mapeadas, aquelas que têm uma infestação muito grande do mosquito, não é? Esse mosquito não escolhe
cor, não escolhe rosto, ele anda num perímetro de 100 a 150 metros. Isso significa que o mosquito está do lado da sua casa se ele te picar. Se ele picar você, provavelmente você tem alguma responsabilidade com a proliferação dele. Então, cada um de nós precisa de ter responsabilidade e cuidar da sua circunferência, da sua região, do seu bairro, do seu setor, para a gente possa combater essa doença. Questão de saúde pública, como fica a questão das competências? A gente sabe aqui que há sempre um jogo de empurra, principalmente quando existe falta de recursos. Mas o que cabe ao município, o que cabe ao Estado, o senhor já elogiou aqui a Defesa Civil no Estado de São Paulo, e ao governo federal, no caso o Ministério da Saúde, deputado. É para separar ou é para conjugar os esforços? Como é que isso é possível ser feito? Esse trabalho é um trabalho muito unido entre todas as partes. O Ministério da Saúde tem ajudado com recursos, o governo do Estado tem ajudado com recursos, aos municípios compete fazer a execução dos projetos das visitas domiciliares e a população compete ajudar todos esses serviços, né? Acompanhando esses agentes de saúde que vão bater de porta em porta, abrindo as suas residências, combatendo e aprendendo como fazer para que isso seja cuidado dentro da sua própria casa. Sim. E o que está, digamos assim, na competência dessa Casa de Leis e principalmente no trabalho da frente parlamentar, quando se conjugam esforços também de mais de 40 parlamentares. Aliás, é importante que se fale da representatividade desses parlamentares em todos os rincões do Estado. São 645 municípios. Eu lembro aqui o exemplo de Hortolândia que o deputado falou, mas é possível se disseminar boas práticas para todos os municípios? Esse é o nosso objetivo, que cada um desses mandatos espalhado pelo Estado ajude também ao poder público. Então, o que a gente busca com a frente? Primeiro é fortalecer as iniciativas públicas, ajudar com que todas as iniciativas que o governo do Estado, o governo federal e o município está agindo, o parlamento ajude. Segundo, ampliar esse debate, buscar novas soluções e depois também cobrar soluções e ações efetivas do próprio governo para que essas ações andem. O que é importante, Sim. Jorge, que eu fiquei muito entusiasmado, é que só dos deputados terem a sensibilidade de, nesse momento, quererem fazer que essa frente aconteça, se entusiasmarem por ela, demonstra que esse legislativo, apesar de todas as dificuldades que nós temos, às vezes, para fazer inúmeras ações, o legislativo está preocupado. Não é aqui uma casa de lei que está observando a vida e fica alheia aos problemas que estão em volta. Então, Sim. a assinatura são 16 partidos que participaram. 16 partidos? 16 partidos. 44 deputados assinaram como membros permanentes dessa frente. Irmanados na mesma causa, e pode agora, falar. a luta continua, né? Porque essa foi o lançamento da frente. Agora já está marcado um seminário juntamente com a Fiocruz para a região de Ribeirão Preto, onde nós faremos um lançamento também lá para aquela região, onde tentaremos atrair prefeitos, vereadores de toda aquela região. Já marcamos um outro seminário juntamente com a Unicamp para a região de Campinas e nós vamos fazendo isso aliando as universidades, as instituições, mas a Assembleia Legislativa fazendo e andando pelo Estado. Essa foi eu que presidi. Certamente a de Ribeirão Preto vai ser um outro deputado da região de lá. Cada região nós chamaremos os deputados da região para presidirem, para comandarem e fazerem com que essa frente aconteça apoiando essas iniciativas que os órgãos públicos estão fazendo pelo interior do Estado. Nesses 2 minutos que nos restam, deputado, o que falar também da possibilidade de conclamar a sociedade mesmo, o cidadão. A gente está falando da Casa do Povo, da Assembleia Legislativa, mas o trabalho é permanente, em geral, no Brasil, passado aquele momento de infestação do mosquito, de multiplicação de casos, para a chuva ninguém lembra mais da dengue, só no ano seguinte, deputado. Nós somos realmente acomodados, né? Muitas vezes a gente fala isso para cada um de nós somos, quando a gente passa aquele problema mais grave, quando o negócio não bate na casa da gente, parece que a gente se sente distante. Então, essa frente quer ser um apelo, quer ser um alerta para que a doença, quem já sofreu com a doença sabe o quanto que é duro ter a dengue. Agora imagina uma mãe com um filho com microcefalia. Então, carregar essa criança durante anos e anos, normalmente é estimado que uma criança com microcefalia pode viver 15, 16, às vezes 17, 18 anos, mas serão 17, 18 anos com dificuldades tremendas que essa pessoa vai sofrer. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, cada um deve assumir a sua responsabilidade, fazer com que a sua casa
casa não seja um criadouro de mosquito. Vetor, né, do mosquito. Exatamente. O combate tem que ser em cima do mosquito. As Em pessoas cima do têm que mosquito. prestar É o atenção melhor. na figura do mosquito, que é ele que vai levar a dengue, a chikungunya, o zika vírus para as residências. Deputado, mas a gente até falava isso antes da gravação do programa, mas no meio de tanta notícia ruim, não nos faltava ainda essa questão. Olha, inflação voltando, desemprego e ainda vem zika, dengue, chikungunya, deputado. De fato, quando a gente está vivendo uma situação difícil na vida da gente, como um clima político difícil que a gente está vivendo hoje no nosso país, ainda mais daí a gente começa a enxergar mais problemas, o desemprego, a falta de recurso, depois doenças que vão afetando toda a nossa comunidade, dá a impressão que a gente está vivendo um turbilhão. O fim do mundo, né? Exatamente, mas eu acho que a gente está vivendo também coisas boas que têm acontecido, muita gente tentando fazer o bem um para o outro, porque é uma forma de que o cidadão seja solidário. Eu acho que todo esse movimento que aconteceu político no Brasil mostra que o povo está acordando para a política, quer se envolver com a política, e isso é positivo. E nessa questão da dengue, a doença pode solidarizar pessoas, pode motivar muita gente a fazer o bem pelo seu próprio vizinho, pode ganhar cidadania quando ele vai se preocupar com a casa do vizinho, com a dele, e com delicadeza a gente fazer um mutirão de solidariedade em defesa da vida e das pessoas. Muito obrigado, deputado. Volte mais vezes. Traga também sempre para a TV Assembleia SP esse otimismo. É assim que se deve olhar o futuro. Somos otimistas e temos que sonhar sempre com a bondade do ser humano. Muito obrigado. Eu conversei com o deputado Ângelo Perugini, do PDT. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.